Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 19 de julho de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Para começar, vacinação. Essa semana a gente conseguiu manter o patamar das duas últimas semanas, a gente aplicou 633.791 doses de vacina. Então a gente vê essa curva preta do total de doses aplicadas crescendo mais ou menos linearmente aqui, com a mesma proporção nessas últimas 3 semanas. O que é uma notícia boa. Claro que a gente gostaria de estar acelerando, mas o fato de a gente estar conseguindo manter esse patamar próximo de 600 mil doses por semana é uma notícia boa, porque anteriormente a gente não conseguia nem chegar nesse patamar e agora a gente não só chegou, mas está mantendo esse patamar. Então a gente está consolidando esse ritmo de vacinação. Claro que a gente queria que aumentasse mais, mas enfim, sinceramente, a partir de 500 mil doses por semana, eu acho que já é um ritmo razoável para o estado. Poderia ser mais, mas enfim, 500 mil eu já estaria num ritmo razoável para o estado, 500 mil doses por semana, e a gente está há 3 semanas aqui acima disso. Então, legal, bom que a gente está avançando na vacinação. Mas o que eu mais queria chamar a atenção é que a gente finalmente, depois de muito tempo, a gente começou a ver aqui essa aceleração na curva azul, aquela curva das pessoas que já estão com a vacinação completa. Observa bem que começou a acelerar, faz umas 3, 4 semanas a gente começou a acelerar mais a curva azul do que a curva verde. Tava na hora, né? Já fazia bastante tempo que eu achava que a gente estava um pouco atrasado aqui na vacinação da segunda dose, mas agora parece que vai acelerar a vacinação da segunda dose e aí a gente vai começar a crescer mais ou menos com a mesma distribuição, né, de primeira dose e de segunda dose. As primeiras doses até deu uma desacelerada nessa semana, parece que focaram mais em atender aqueles grupos que ainda estavam sem completar a vacina do que abrir para novos grupos de vacina. Então por isso que a gente deu uma desacelerada aqui na dose 1, mas deu uma acelerada na dose 2. E observa que não é a vacina da Janssen que está acelerando, porque se tivesse acelerando a vacina da Janssen, ela conta tanto para a vacinação completa quanto para alguma vacinação, né, que são essas curvas, então a curva verde também estaria acelerando, o que não aconteceu. Então realmente é uma aceleração das pessoas completando o seu esquema vacinal, o que é importantíssimo, é fundamental para a proteção da sociedade inteira, que as pessoas tomem as 2 doses, seja lá da vacina que for, a não ser, claro, que seja a vacina da Janssen, que é dose única. E em relação a doses disponíveis, essa semana a gente recebeu 705 mil doses, então a gente recebeu um pouco a mais do que nas semanas anteriores, bem mais do que na semana anterior, e aí na média essas 2 semanas ficaram mais ou menos nesse patamar aqui de 450 mil, 460 mil, que é uma média que a gente tem aqui na faixa de 500 mil por semana recebidas, né? E a gente está aqui com 9.744.000 doses disponíveis, 8 milhões de doses aplicadas. Então agora a gente pode pegar e observar melhor. Tá faltando aqui, ó, tá faltando não, a gente ainda tem 1,5 milhão de doses restantes, ou seja, 16%. Então é um estoque razoável, é exatamente não, mas é por aí que seria um estoque bom para a gente manter. Não precisa todo mundo que tomou a primeira e ainda não tomou a segunda ter o estoque, mas é bom ter para uma boa parcela dessas pessoas. Então esse daqui é o nosso estoque de 16%. E em relação à vacinação, a gente vê que 52% da população inteira do Rio Grande do Sul já tomou pelo menos uma dose da vacinação. Seria o pessoal aqui, essas 3 classes aqui, né? A classe dos verdinhos, que é quem tomou a primeira dose e não tomou a segunda ainda. Esses azuis, que é a classe de quem tomou a primeira e a segunda dose de alguma das 3 vacinas, da Pfizer, da AstraZeneca ou da Coronavac. E a roxa, que é de pessoas que tomaram vacinas de dose única, no caso, vacina da Janssen, que é a única disponível no Rio Grande do Sul. E aqui a gente tem uma parte da população, 5.396.000 pessoas, que ainda não tomaram nenhuma vacina. Mas a gente vai argumentar, né? As pessoas argumentam que aqui a gente tem pessoas não vacináveis, né? As pessoas abaixo de 18 anos ainda não podem ser vacinadas, né? Mas enfim, então a gente dá uma olhada como é que está a vacinação na população
adulta, e a gente vê que melhora bastante. A gente já está com 28,7% da população, um quarto da população, né, um pouco mais do que um quarto da população, já está com a vacinação completa, mas 2/3, 66% da população adulta já tomou pelo menos uma dose. Então, em relação àquela meta que o governo estadual estipulou, né, de vacinar todos os adultos até o dia 20 de setembro, a gente vê que a gente está, por enquanto, com uma média suficiente para bater essa meta. Na verdade, se a gente mantiver a média semanal de doses 1, nem estou falando mais de vacina da Janssen, estou falando só de dose 1, a gente chegaria nesse patamar no dia 11 de setembro. Então, 11 de setembro, se mantiver a velocidade atual, a gente vacina todos os adultos com dose 1 do Rio Grande do Sul. Aí, 3 meses depois, todos os adultos do Rio Grande do Sul com as 2 doses. É isso que a gente quer. A gente quer um Natal e um Ano Novo seguro. Então, por isso que esse prazo aqui é muito bom, bem razoável, porque aqui 11 de setembro todos os adultos com dose 1, significa 11 de dezembro todos os adultos com dose 2. Então aí mais 2 semanas dá exatamente o 25 de dezembro, que é o Natal. Então, porque é 2 semanas depois da segunda dose que a gente adquire a imunidade mais forte, né, a imunidade completa da vacinação. Então, esse painel aqui está nos dizendo, no Natal a gente vai poder passar seguro em casa, com a família, provavelmente até sem máscara, tomara, né? Mas enfim, vamos lá, vamos olhar os dados da Covid-19, a gente continua, com o único dado que eu posso dizer, esse dado é confiável, a gente pode ver que continuamos diminuindo o número de internações, e isso é uma notícia muito boa, muito positiva. A gente chegou aqui a 1.257 pacientes internados em UTI por causa da Covid-19 e uma lotação total de 72,1%. Então a gente já está voltando aqui quase aos patamares do ano passado, né? Quando a gente chegar aqui a 1.000 pacientes em UTIs, entre aspas, apenas, a gente vai estar voltando para as médias do ano passado. Então, por enquanto, a gente ainda está um pouco mais alto do que a gente estava no ano passado, mas a tendência é de decrescimento, tomara que continue decrescendo. E aqui, número de casos, essa semana a gente chegou a 1.271.270 casos e a gente teve um aumento abaixo de 20.000 novas confirmações. Outro bom sinal, outro bom indício. Fazia muito tempo que a gente não via uma semana abaixo de 20.000 confirmações. E aqui a gente olha os novos casos por dia e vê as médias caindo. A gente baixou de 3.000 casos por dia na semana passada para 2.748 casos por dia nessa semana. Um decrescimento aqui de 10%. É um decrescimento bastante considerável. Se a gente conseguisse cair 10% todas as semanas, nossa, logo a gente acabava com a pandemia. Mas enfim, vamos lá, continuando casos ativos. Outra boa notícia, continuaram diminuindo e a gente baixou significativamente de 10.000 casos ativos. Tomara, deu uma desacelerada no decrescimento, mas é natural, né? Até porque entram 20.000 casos por semana, como é que vai ter só 9.000 casos ativos? Porque muitos desses casos são casos que a gente sabe que são casos represados. Então isso daqui é mais ou menos comparativo consigo mesmo, não é a realidade. Mas é muito importante a gente ver que já há 4, 5 semanas atrás a gente estava acima de 18.000 e agora a gente está na faixa dos 9.000, então caiu pela metade os casos ativos confirmados, o que deve significar que os casos ativos também está mais ou menos a metade do que estava lá em junho, o que é uma ótima notícia, né? Agora, óbitos, pessoal, olha só, essa semana a gente teve 426 óbitos e a gente finalmente fugiu dos 500. 500 óbitos era um patamar que a gente estava tentando vencer e a gente conseguiu vencer. A gente registrou 426 óbitos apenas nos últimos 7 dias, chegando aqui a 32.642 óbitos, numa taxa de letalidade de 2,6%. Então, se a gente pegar aqui a curva de óbitos completa de todo o histórico da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ver que a gente chegou nesse auge tristíssimo de 2.122 óbitos num período de uma semana aqui no estado, e agora a gente já está com 426, então a gente dividiu
por 5, uma redução de 80% nos óbitos entre esse período, né, final de março e início de abril, e hoje. Mas é mais importante de ver quanto que reduziu desde o auge até agora, é a gente comparar com esses outros valores aqui, que eram o número de óbitos no ano passado. Então a gente vê que com 426 óbitos, a gente já está abaixo do auge de 2020. O auge de 2020 foi aqui entre o dia 13 e o dia 20 de dezembro, que a gente registrou 500 óbitos no estado. Então a gente já conseguiu vencer o auge de 2020. De certa forma, a gente já está num patamar mais baixo do que a gente teve no máximo do ano passado, o que é uma coisa boa. E a gente está muito perto de vencer também o auge do inverno, que a gente chegou a 406 óbitos ali na primeira semana de agosto, que foi uma das semanas mais letais aqui no estado da Covid-19. Então, a gente está chegando muito perto desse marco de 406 óbitos. Enfim, então, a próxima meta a ser vencida é a gente chegar aqui no patamar mais baixo desse ano. Eu quero muito baixar de 300 óbitos por semana. Talvez daqui a umas 2 semanas, a gente consiga. Eu tô torcendo assim, olha, realmente, eu acho que daqui a umas 2 semanas a gente consegue baixar de 300 óbitos por semana, e se tudo der certo, a gente baixa de 292. E daí eu vou poder dizer que essa última semana foi a semana com o menor número de óbitos de 2021. O que é uma coisa que eu tô torcendo muito para dizer logo, com alto e bom som, porque é uma notícia muito bonita, muito boa da gente dizer, né? E depois, é claro, aí sim, o que eu mais gostaria é a gente chegar numa semana abaixo do mínimo aqui de novembro, que a gente chegou a 130 óbitos, 131, num período de 7 dias. Então, quando a gente estiver abaixo de 100 óbitos por semana, e vai chegar, pessoal, e vai chegar mais cedo, tomara que chegue mais cedo do que mais tarde. Eu estou dizendo que nos próximos 2 meses, ali exatamente isso, né, iniciozinho de setembro, quando a gente estiver com todos os adultos vacinados, a gente muito provavelmente vai conseguir baixar de 100 óbitos por semana. E aí sim, a gente vai estar num período de real baixa na pandemia, a gente vai estar um pouco mais relaxado, vai poder dizer que a coisa realmente está melhorando, está melhor. Então, pessoal, muita gente aí já está adiantando o fim da pandemia, já está dizendo acabou, mas na realidade ainda não acabou. A gente está em direção certeira e indo direitinho para o fim da pandemia. A gente está se encaminhando para o fim da pandemia. Ainda não está no fim da pandemia. Ainda tem 426 óbitos todas as semanas aqui nessa última semana. Claro que está diminuindo, mas ainda tem uma quantidade significativa de óbitos. A gente tem que mirar lá para os 100. 100 óbitos por semana, aí sim é uma taxa realmente mais baixa, e aí sim a gente vai poder tá com uma transmissão viral bem mais baixa. E a única maneira de fazer isso, vacinação e utilização correta dos protocolos mais adequados, né? Utilização de máscara PFF2, ficar sempre em ambientes ventilados, e aí é sempre, é sem exceção, pessoal. Se tá com outra pessoa que não é do grupo familiar, o ambiente tem que estar bem ventilado, num escritório, num trabalho, uma coisa assim. Ambiente bem ventilado é fundamental. E o resto a gente já sabe, né? Utilização de álcool gel, lavar as mãos e distanciamento social, se o isolamento não for uma opção. Tá, pessoal? Mas enfim, era mais ou menos isso. A gente teve boas notícias aí essa semana. Tomara que continue assim e daqui a 2 semanas a gente vença o 300. Vamos ver? Desafio 300 para o Rio Grande do Sul. Vamos ver se a gente consegue baixar de 300 óbitos em 2 semanas. Tomara que sim. Enfim, pessoal, era mais ou menos isso. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.